Hey guys, what's going on? Robert for International Pulso Research, mais um vídeo para você que está acompanhando a gente aí. Bom, depois dessa ação antagonista dos juízes do Poder Judiciário, a gente sabe que os brasileiros aí, ó, a União já gastou mais de 1,3 bilhão só com auxílio moradia com o Judiciário. Então depois do Marcelo Bretas, Dallagnol, Sérgio Moro que tá aí tentando viabilizar, cada um mordendo um pouco como queira, até o outro já comprar apartamento do Minha Casa Minha Vida, fica a distinção de um poder de intervenção onde a sociedade está largado atrás. Essa semana o Congresso voltou, hoje, segunda-feira, a gente viu aí que aconteceu para poder aprovar alguma das pautas do Congresso Nacional para poder ter uma retomada no crescimento do país. Ou seja, na realidade é uma falácia, ou seja, fake news de primeiríssima linha. São 5 pautas que eu vou estar explicando para vocês aí na íntegra. Primeira, reforma da Previdência, que não tem déficit. Pode ser reformulada? Pode, porque a população envelheceu, já expliquei para vocês em outros vídeos, a gente pode entrar num consenso, mas não tem prejuízo, porque o governo ele tenta o quê? Ele tenta fazer a base de cálculo justamente numa parte da Previdência. A Previdência está dividida em quê? A Previdência Social, Assistencial e Saúde em 3 partes. Então ele tenta vincular aquela parte assistencial para poder fazer o cálculo, aí onde ele joga a parte negativa. Bom, nessa segunda-feira o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele anunciou que pode até engavetar a pauta da Previdência Social se não tiverem quórum. Eles precisam de 308 votos até o final desse mês. Caso contrário, eles vão ter que engavetar, ou seja, vai ficar para outro governo. No caso da derrota, essa seria uma das maiores derrotas do governo até então. Então vamos lá explicar, gente. Michel Temer como informante da CIA, Rick Meirelles na economia e Sérgio Moro para poder estabilizar o Brasil. A gente sabe que eles pararam o Brasil. A Operação Lava Jato estancou, como eu já expliquei para vocês. O Brasil, literalmente, a gente não vai entrar muito em detalhe. Então existe essa pauta do consenso de Washington, da teoria de Chicago, do IMF, Fundo Monetário Internacional, para poder estabilizar o Brasil. Não é à toa que o Rick Tillerson tá aí na América Latina, andando por aí, já teve na Argentina, Colômbia, para poder tentar destabilizar literalmente a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo. A gente vai estar explicando, já fiz um vídeo explicando sobre isso, e é assim que tem que ser. Então o Michel Temer tem que fazer tudo rápido, porque por detrás dele está a elite globalista, porque além de ser vendido como informante da CIA, ele está ao serviço do entregadorismo. Ele tem que colocar o Brasil dentro dessas pautas e a gente vai estar explicando. Segundo, a privatização da Eletrobras. Bom, a gente sabe que em dezembro de 2017, o presidente Michel Temer assinou um decreto, uma medida provisória de 114, que altera a medida da Lei 10.845/2004, que foi sancionada anteriormente pelo ex-presidente Lula, na época, retirando a Eletrobras de um programa de privatização criado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mentiroso, fascista, que quebrou o Brasil 3 vezes, que tem 2 apartamentos, um na Espanha e o outro na França, em nome de laranja, que vale mais de 10 milhões de dólares cada um. Então vou te explicar para vocês. Essa falácia, ele privatizou a Vale do Rio Doce com o dinheiro do BNDES, com a ajuda da Merrill Lynch, uma corretora americana aqui, e vendeu com dinheiro do BNDES para George Soros. Valia X, ele vendeu por Y. A Vale do Rio Doce foi essa. A Telebrás foi a mesma coisa. E ele tentou se reeleger na virada do câmbio, que a gente já explicou. Então são essas fusões. Essa fusão da Eletrobras, o movimento pode ser indicado por possíveis alinhamento da privatização da empresa. Por quê? Pelo que pareça, se ela for privatizada, as tarifas da energia vão subir nada mais nada menos que 30%. Bom, de acordo com o Rodrigo Maia, que já declarou que é favorável às privatizações, eu sou favorável às privatizações, mas não de setores estratégicos. Então é isso que vocês têm que ter em mente.
Porque a forma que Fernando Henrique fez, a forma que foi feito no passado, é assim, vale 85 bilhões, eles vendem por 2 e recebem a comissão por debaixo do pano, em companhia offshore, né? À toa que tem gente na Ilhas Caiuan, Panamá, lá na Suíça, né, Serra? A gente vai estar explicando para vocês nos próximos vídeos. Então, Rodrigo Maia já declarou que é favorável à privatização, mas voltará com o Ministério Público num congresso. Tem muita gente batendo de frente referente à Eletrobras, que é um setor estratégico. Terceiro, volta o retorno do trabalho, a PEC 181-215, que fala sobre aborto, sobre a extensão de licença de maternidade em caso de nascimento prematuro, e teve uma adição no seu texto que foi incluído por alguns constitucionalistas de dignidade humana, ou seja, da inviolabilidade de vida, ou seja, da igualdade de todos os presentes perante a lei, e deveria ser considerado desde a concepção. Então, existem muitos críticos, somente muita gente que com críticos movimentos sociais, e essa edição, ela poderia então proibir o aborto, inclusive em alguns casos de estupro, enfim, vários protestos foram antagonizados por movimentos feministas, enfim, essa pauta, esse texto tem que ser aprovada até o mês desse ano. A gente vai estar explicando também referente ao aborto. Eu sou totalmente contra aborto, não importa. A partir do primeiro, segundo mês que já gerou o feto, a gente sabe que tem uma vida ali dentro, não importa, no matter what you do. Quarto, foro privilegiado. A gente sabe que essa é uma das pautas que Sérgio Moro está tentando bater de frente, ou seja, uma comissão especial já foi criada na Câmara, tudo por debaixo do pano. A gente sabe que o Poder Executivo, que cuida do presidente Temer, o Judiciário, que está à fronte do Sérgio Moro fascista, o protocolo dele é fazer esse translado, ou seja, tentar desvincular e construir uma opinião pública totalmente negativa daquilo que as pessoas sabem. Então, a gente for levar em consideração, só para vocês terem uma ideia, Eduardo Azeredo, ele foi senador do estado de Minas Gerais, ele teve que renunciar. E mais de 10 anos o processo dele está sendo embarrigado, do ex-presidente Lula, demorou 1 ano e pouco para ser condenado em segunda instância. E a gente vê essa analogia do sistema judiciário para poder fazer com que o foro privilegiado caia em discussão, literalmente em pauta, para poder ser aprovado ou não. Bom, pelo que parece, o foro privilegiado para presidentes da República será pautado, ou seja, principais parlamentares como no Senado, Câmara de Deputados Estadual e o Supremo Tribunal Federal. Teto de funcionalismo também é uma pauta que pode ser se limitar ao super salário. A gente vê aí no caso de juízes, né, à toa que o Sérgio Moro colocou nada mais nada menos que o pagamento dele do final do ano foi R$100 mil, sem contar auxílio moradia, auxílio alimentação. O cara que tem um apartamento aí que vale bem mais do que esse do presidente Lula, claro, e assim vai. Então tem que ser revista essas pautas, essas coisas. Alguns casos tem valor que ultrapassou o teto, furou o teto literalmente, e precisa de adição de conscientização do Congresso para que essas coisas possam realmente ser aprovadas. Na Câmara já há uma comissão especial discutindo o assunto. Atualmente o limite do teto está por volta de R$34 mil é o salário de um ministro do STF. Mas se vocês forem analisar, na realidade, esse não é o salário. Então, após a comissão, essa pauta, ela vai precisar ter um plenário na Câmara. Essas são 5 partes, 5 propostas do governo, desse governo interino, fascista, que está aí para poder desvincular, literalmente, dentro do estado de exceção, colocar o Brasil, literalmente, de joelhos,
para poder cumprir essas pautas. Então, é isso que você tem que entender. Você que está assistindo aí a gente vai começar uma série agora de fake news, ou seja, a gente vai começar a desvendar algumas matérias de jornalismo no Brasil que falam uma coisa aí e uma outra coisa aqui. Então a gente vai estar mostrando na íntegra para vocês, com nova estrutura, enfim, tentando construir realmente opiniões mais centralizada, pautada, para que as coisas possam ser bem transparente para a população que muitas das vezes não participa na sociedade. Então a gente vê que esse sentido de traslado da população que está jogado sem um pleno conhecimento traz uma grande diferença. Então essas pautas que são colocadas, essas ideias, esses projetos que foram colocados aí, esses 5 que são prioridades do governo, você pode ver que nenhum desses vão favorecer a sociedade brasileira aí, ó. A gente vê que depois do golpe, tudo o que aconteceu literalmente foi para acabar com o pobre, com o proletariado, com a população brasileira. Tudo que era ações sociais para poder incluir a população, enfim, nós que estamos aí batendo de frente, que tentam trazer o pão de cada dia, a gente vê aí a desigualdade social que aumenta a cada dia e a gente vê aí o retrocesso do Brasil na década de 1980. Então essas são as pautas que eles querem colocar para poder formular o schedule da agenda globalista no Brasil. Venezuela está se preparando também, mas vai bater de frente. Felizmente no Brasil a gente não tem pessoas que pensam dessa forma. Então nós precisamos nos conscientizar de se unir no único sentimento de podermos fazer uma revolução com pautas para poder realmente colocar o Brasil na retomada do crescimento. É ridículo hoje, a gente vê aí as coisas que estão acontecendo. Eu vi uma matéria, vou frisar de novo, eu falei isso no meu outro vídeo, a matéria do Estado de São Paulo, é ridículo, da plutocracia do Baronato de São Paulo, falando uma matéria entrevistando o presidente do Banco Central, falando que o que estava acontecendo em 2016, 2017, a gente passou por momentos contraditórios, é claro, economia, mas não precisava chegar nesse ponto, porque os governos que vinham antecedendo Michel Temer tinha pautas com políticas compensatórias para realmente ajudar o povo brasileiro a ter ânimo, perspectiva, andar na vanguarda, enfim. Mas pelo que parece, a gente vê a falácia e a mentira do Banco Central tentando maquiar. A gente vê hoje que a Bolsa despencou, o dólar subiu literalmente. A gente sabe que o índice Dow Jones aqui nos Estados Unidos também caiu drasticamente. Há uma grande probabilidade do dólar entrar em colapso também. O debt ceiling aqui já passa mais de 23 trilhões de dólares. E se o dólar entrar em colapso, todas as economias vão colapsar, principalmente as bolsas de Xangai, aqui New York Times, aqui de Nova York, enfim, todas as bolsas do Brasil, e a gente vai ver a catástrofe que vai acontecer depois desse colapso aí, não só do dólar, mas de várias economias. Então a gente vai estar trazendo informações para vocês, em breve, durante essa semana, referente a esses fake news. A gente vai provar para vocês que tem muita coisa que vocês estão sendo intoxicados. São vertentes que estão sendo desconstruídas no Brasil para que você possa pensar da forma totalmente oposta daquilo que representa a realidade e o cenário do Brasil hoje em dia. Stick around, Robert, for International Postal Research. A gente se vê no próximo vídeo. Subscribe my channel below the screen. Pode se inscrever, gente. Participe da melhor forma. Stick around. See you later. O Alligator. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.